Muito bem, e hoje o tema da nossa entrevista aqui no Jornal da Manhã é saúde, cálculo renal. Problema que atinge muitos brasileiros, as pessoas sofrem muito com essa doença. E para explicar, né, do que se trata o cálculo renal, quais são as medidas preventivas que podem ser tomadas, nós vamos conversar agora com o urologista Samuel Espanhul. Ele atende aos pacientes do Santa Filomena Saúde e vai dar uma orientação aos nossos ouvintes. Bom dia, tudo bem, doutor Samuel? Bom dia, Carla, você e os seus ouvintes. A gente fala em cálculo renal, as pessoas até já estremecem, né? Medo do cálculo renal. É uma doença que acomete muitos brasileiros. Como é que é entre a população a ocorrência? O cálculo urinário, né, o cálculo das vias urinárias, ou litíase renal, ou pedra nos rins, né, são vários sinônimos. É uma doença muito prevalente na população, né? Existem algumas estimativas que falam que ele acomete entre 5% e 15% da população. Né, a gente estava até conversando, e se a gente pegar a população daqui da cidade de Rio Claro, que tem uma população estimada em cerca de 200 mil habitantes, são quase 30 mil pessoas que são afetadas pela doença. Então, assim, é um número bastante expressivo, né? Bastante expressivo. Em termos de incidência, de prevalência da doença na população, é altíssimo. Né? Se a pessoa já tiver casos na família e começar a ter essas dores, ela já deve procurar atendimento. Sim, tem que ficar atento. Até porque cólica renal é uma dor intensa, muito importante, que geralmente leva o paciente a buscar serviço médico de emergência, né? O senhor falou sobre os hábitos alimentares. As pessoas hoje já têm mais conhecimento a respeito dessa questão da necessidade de se tomar água. Isso vem melhorando ao longo do tempo ou não? Sim, vem melhorando, até pela questão da informação. Hoje o acesso à informação ele é muito maior, ele é muito mais amplo, e a gente consegue, com o auxílio da internet, de alguns grupos de ajuda, os pacientes se informam melhor e conseguem ter um controle mais adequado. Né? Quando a gente fala de hábitos de fator externo, né, de hábito nutricional, de ingesta de líquido, né, de tomar líquido, tomar água, a gente tem que frisar que assim, a água ela é importantíssima, ela é fundamental, né? Mas não é só a água. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere também é muito importante. Então, uma coisa que se acompanha ao longo do tempo, a gente vem acompanhando e vê que a incidência de cálculo vem aumentando na população, principalmente por conta dos hábitos nutricionais da população. Então, hoje, a ingesta de alimento industrializado, de alimentos embutidos, que tem uma carga de sódio muito alta, muito importante, isso vem fazendo com que o número de cálculos na população venha aumentando de uma maneira importante, né? Então, às vezes, as pessoas associam como sendo o vilão do cálculo o cálcio. O cálcio ele é um dos fatores, mas ele não é o único, e também não é o mais importante. Hoje, com a dieta ocidental que a gente tem aqui no Brasil, o mais importante de tudo é a ingesta de sódio, de alimentos à base, que tenham um nível de sódio alto na sua composição, né? E isso ainda não é um hábito, né? A gente vai ao supermercado, vai fazer as compras e não se atenta à quantidade de sódio que esses alimentos contêm. Justamente. As pessoas às vezes se preocupam muito em olhar a quantidade de caloria, de carboidrato, e esquece que tem outros componentes na fórmula do alimento que estão associados com algumas doenças. No caso do cálculo urinário, o sódio ele é um dos elementos mais importantes. Geralmente, todos os produtos industrializados têm alta carga de sódio, né? Nem todos, mas a maioria deles sim. E mesmo o sódio que a gente ingere em casa, que às vezes a gente não se atenta, mas eu não coloco sal a mais na comida, mas na hora do preparo tem uma quantidade importante. Então, aquelas pessoas que têm uma tendência maior a formar cálculo, ela não tem que se focar exclusivamente na ingesta de água, de líquido, ela tem que pensar também naquilo que ela ingere, naquilo que determina o meio em volta dela, né? Agora, falando da água, quanto que se deve tomar de água? Tem toda uma discussão em torno disso. Tem alguns números cabalísticos para a água, né? Alguém fala que você tem que tomar 1,5 litro, 2 litros, 3 litros. Na verdade, isso não existe, tá? Não tem uma determinação de quanto você deve ingerir. O que tem que acontecer? Você tem que estar bem hidratado. E o aspecto da urina é a melhor maneira que você tem para avaliar o seu grau de hidratação. Então, quando a gente está com a urina clara, isso significa que nós estamos bem hidratados. Então, tá ok, a quantidade que nós estamos ingerindo tá suficiente. Quando a urina vai se escurecendo, tornando amarelo mais escuro, gradativamente vai se tornando mais escura, isso significa que nós estamos desidratados, e aí a gente precisa aumentar a nossa ingesta de líquido. Então, eu não posso atribuir um número arbitrário e dizer, são 2 litros. Isso é individual. Então, talvez o que a Carla precisa ingerir não é a mesma coisa que o Samuel tenha que ingerir. Então, isso é individual e a melhor maneira da gente observar é o volume e o aspecto da urina. Essas são as melhores maneiras de se avaliar como nós estamos hidratados.
Também estamos conversando com o urologista Samuel Espanhol, está falando a respeito do cálculo renal. O jornalista Adriel Arvolei está aqui no estúdio e também tem perguntas. Pois não, Adriel? Doutor, muito bom dia. Bom dia. Doutor, quais são os sinais que os nossos rins manifestam quando alguma coisa não está indo bem? É somente pela cor da urina ou tem algum outro sinal? O aspecto da urina, ele fala não só a respeito de cólica, mas como você bem colocou, às vezes pelo mau funcionamento do rim, né? O rim ele pode ser acometido por várias doenças, o cálculo é uma delas. Então, o aspecto da urina ele pode ser turvo, isso pode falar, opaco, isso pode falar a favor de infecção. Ele pode estar avermelhado, que isso pode mostrar sangue dentro da urina, que pode ter relação com cálculo, mas também pode ter relação com problemas mais sérios, como câncer do trato urinário, câncer de rim, câncer de bexiga, né? Então, o aspecto da urina ele é importante para isso, ele nos atenta para isso. Com relação a sintoma, né, a causa, o tipo mais comum de sintoma no cálculo urinário, né, ou nos problemas do rim, são a dor, né? E a dor, ela decorre, não é do cálculo, não é do tumor, não é dos problemas em si, ela decorre da obstrução que isso promove, do entupimento, vamos grosseiramente falando, quando o trato urinário está obstruído. O rim produz a urina, ele é responsável por filtrar o sangue e eliminar aquelas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Quando essas substâncias são filtradas, elas são excretadas, elas são eliminadas na forma da urina. E a urina produzida no rim, ela tem que descer por um trajeto, por um sistema muito parecido com um sistema hidráulico de cano, né, que no caso é o ureter, é uma estrutura, é um tubo que leva a urina do rim até na bexiga. Se essa drenagem não estiver livre, se ela tiver algum tipo de obstrução, seja por cálculo ou por qualquer outra estrutura, ela vai te dar dor, porque ela obstrui a drenagem. E isso promove uma dilatação do rim, que é aquilo que às vezes aparece no exame e chama hidronefrose, que é a dilatação do trato urinário. E isso sim promove a dor, que é aquela dor típica da cólica renal, que você vê aqueles pacientes que não tem posição, uma dor insuportável, né? Doutor, nós citamos também a questão do sódio. O sal é um grande vilão também nesse sentido, né? Algum tipo específico que seja menos danoso ao organismo, ao rim? Do tipo de sódio? Isso. Não tem estudo nesse sentido, né? O sódio, de um modo geral, ele na verdade, é o grande vilão dos fatores externos, dos fatores ambientais. Ele, mais do que o cálcio, ele é o responsável pela formação de cálculo. E não existe um tipo específico de sal que você possa ingerir e que vai diminuir a formação de cálculo. Pelo menos até hoje, até o presente momento, não tem nada nesse sentido. Esses tipos novos de sal que hoje estão aí na moda, não existe nada comprovado? Tem vários modismos em cima disso, mas nada que seja cientificamente comprovado. E o médico, por obrigação, a gente tem que divulgar aquilo que tem comprovação. Né, os achados, as ilações, aquilo que se acredita, ele tem que ser guardado e usado com ressalva até que isso seja comprovado. Agora, em relação ao tratamento, houve uma evolução também, tanto nesse primeiro momento, quando o paciente está lá com cólica, com dores terríveis, para amenizar essas dores, como também na questão da extração do cálculo. Como é que tem sido essa questão do tratamento? Uma evolução colossal nos últimos anos, né? Antigamente, quando a gente falava de cólica renal, logo vinha na cabeça aquelas mega cirurgias com incisões enormes, com dor no pós-operatório. Isso hoje é muito diferente, né? Você fazer uma abordagem convencional, fazer aquela cirurgia de corte para tratar cálculo, isso é uma coisa que ficou no passado. Né? Existem algumas exceções em algumas condições onde os tratamentos mais modernos falham ou não tem a precisão que a gente necessita, e aí você acaba tendo que fazer o procedimento convencional. Mas, via de regra, cálculo hoje é tratado de maneira ou clínica, conservador, com medicamento, com analgesia, com hidratação, ou então por procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, sendo que a grande maioria deles sequer corte tem. A abordagem é por via endoscópica. Né? E o importante nisso, em determinar qual é o tipo de tratamento que vai ser feito, é a gente saber com precisão o tamanho do cálculo e a localização do cálculo. Né? Eu brinco com meus pacientes que, na verdade, o termo não devia ser cólica renal, deveria ser cólica ureteral, porque o que dá cólica é quando o cálculo sai do rim, é quando ele se move, é quando ele migra e desce até o ureter, que é aquele cano que a gente falou, o tubinho que leva a urina do rim até na bexiga. E quando ele está obstruído, aí sim existe a cólica renal. Então, é fundamental se determinar o tamanho e a localização.
né? De É acordo isso que vai definir o procedimento. É isso que define a forma como vai ser abordado, né? Se vai ser tratado clinicamente ou se vai requerer algum tipo de intervenção, né? Seja ela cirúrgica ou não. Se eu tive uma vez, vou ter outras vezes? E tem algumas estimativas que falam que quem teve cálculo renal tem em torno de 50% de chance de recidivar esse problema ao longo da vida. Então, eu nunca tive cólica, o nosso colega aqui da frente já teve, ele tem uma chance maior de ter uma outra cólica do que eu em ter a primeira vez na vida. Né? Então esse fator é importante. Sim. Então quem tem uma vez precisa tomar medidas de prevenção. Claro. O cálculo renal é uma doença que tem prevenção. Diferente de outras doenças que a gente não consegue prevenir, a incidência do cálculo renal ela pode ser diminuída com algumas medidas que não são nada complexas, muito pelo contrário, são medidas simples do dia a dia. E é fundamental ter o acompanhamento profissional, porque existem alguns exames que devem ser feitos, que devem ser requeridos para o paciente, e que a gente pode mudar o curso natural da doença, a gente consegue mudar a forma como a doença acontece. Né? Então, às vezes você pega pacientes que vêm ao longo da vida tendo crise mensal, crise a cada 2 meses, e você mudando alguns hábitos pequenos, você consegue mudar a história disso. Então vale a pena investir na prevenção, com certeza. Vale né? muito a pena, até porque assim, o tratamento, além de dispendicioso do ponto de vista econômico e financeiro, ele é muito dispendicioso do ponto de vista pessoal, porque é uma dor terrível. E as pessoas que têm cólica, ao primeiro sintoma que lembra, entra em desespero, porque é uma dor muito forte. Né? Atinge... Pois não, André. Não, pode falar. Não, eu só ia perguntar, atinge crianças também? Atinge criança, mas é menos comum. Tá? A incidência maior é em adolescente e adulto jovem, quando acontece o primeiro episódio da vida. Né? E aí, ao longo da vida, isso pode se repetir de acordo com a tendência de cada um dos pacientes. Doutor, não que não seja grave, mas quem tem tendência para cálculo renal, isso pode caminhar para uma doença mais grave? Doença mais grave em si, não. Existem algumas complicações do cálculo renal que são graves, sim. Então, você tem algumas complicações infecciosas, por exemplo, uma infecção urinária junto com cálculo obstrutivo. Isso é uma doença grave, né? Você pode ter mortalidade de até 30% nesses casos. Ou seja, de cada 100 pacientes que têm cálculo obstruindo a via urinária com infecção, de 100, 30 morrem. É altíssimo isso. Isso é mais alto do que a incidência de morte por várias doenças oncológicas, por exemplo. Tá? Então, isso é uma das causas. Outra, a obstrução bilateral, às vezes obstrui os dois lados, isso pode levar à paralisação dos rins, a entrar em insuficiência renal, o paciente ter que entrar na fila de diálise, fila de transplante, por conta de cálculo. Então, apesar de ser uma doença que ela tem a sua evolução muito bem caracterizada, muito bem definida, com tratamento bem estabelecido, ela pode sim evoluir para casos graves, onde os pacientes podem, inclusive, sofrer risco de morte por conta disso. Doutor, quem faz atividades físicas intensas, obviamente faz uso de suplementos alimentares. E isso requer atenção, maior atenção, para que não haja sobrecarregamento dos rins? Requer assim, a gente vive, como a gente falou, a questão lá do sal, alguns modismos também dentro da área de suplementação, principalmente para quem faz atividade física em busca de hipertrofia. Então, assim, existe uma sobrecarga importantíssima de proteína nesses pacientes, e isso é deletério não só para formar cálculo, mas com relação à função do rim. Como a gente falou anteriormente, o rim ele é um filtro. Se você sobrecarrega esse filtro, é óbvio que em algum momento ele vai sentir o peso dessa sobrecarga. E uma das consequências é a falência renal pelo excesso de proteína. Agora, é óbvio que isso daí são em quantidades muito acima daquelas recomendadas. Não estou dizendo que não são seguros, pelo contrário, desde que seja feito com orientação e dentro das normas que são orientadas pelos fabricantes, né? Já falou a respeito da suplementação, dos suplementos alimentares, mas também tem outro falando em modismos aí, muitas pessoas já aderiram àquela dieta que é baseada na proteína. Dieta Duncan. Ela pode também sobrecarregar os rins? Pode. Qualquer sobrecarga. Então, essas dietas, inclusive o autor da dieta, e eu acabei lendo um pouco a respeito por conta disso, ele preconiza que é fundamental a ingesta de líquido junto com a dieta, por conta justamente dessa sobrecarga proteica de proteína que tem nos rins. Isso é importantíssimo.
Então fica, né, a dica, né, doutor? A questão é investir realmente nos hábitos, melhorar essa alimentação, Justo. aumentar a ingestão de líquido. E o senhor falou de água, né? Porque não aumentar a ingestão de líquido não é o refrigerante, que também tem sódio, não adianta, né? Claro. A água é o fundamental. Até por uma questão calórica, a gente vive uma epidemia de obesidade no Brasil. Então, além da questão da importância da hidratação, tem também de outros fatores envolvidos, como ingesta de líquido e tal, de calorias. Agora, tem um fato interessante, que o refrigerante ele é tido como um vilão da formação de cálculo. E há uns 2 anos foi publicado um trabalho de uma universidade importante nos Estados Unidos que eles comparavam aquelas pessoas que não ingeriam líquido de modo algum, ou com uma quantidade muito pouca, comparado com aqueles que ingeriam grandes quantidades de refrigerante. E, para surpresa, aqueles pacientes que ingeriam refrigerante em grandes quantidades, mas comparado com aqueles que não ingeriam nada, eles tinham menos cálculo do que quem não tomava líquido, né? Então, assim, a ingesta de líquido em si ela é importante para prevenir a formação de cálculo. Tá? É óbvio, eu não estou advogando aqui para usar refrigerante, não é isso, mas é só um dado que é interessante que foi divulgado. Que mostra a importância da ingestão de líquidos, né? De líquido, exatamente. Então, assim, seja água, seja suco, seja chá, enfim, é importante que a pessoa se hidrate. Quando você falou da atividade física, a própria atividade física em si, ela é um fator de risco para cálculo. Você pega aqueles grandes maratonistas, paciente que faz esporte de alto rendimento, se você fizer exame de urina neles depois de uma prova dessa, quase todos vão ter sangue na urina. Tá? Óbvio, sangue microscópico, mas pelo esforço, pela sobrecarga que acontece. Curiosamente também, nas épocas de calor, são as épocas que a incidência de cálculo aumenta muito. Então, assim, a gente tem um pico no verão e diminui no inverno, por conta da questão da hidratação. Agora é a época, então. Agora é a época. Aumentam então, os casos. Se cuidem, né? Com certeza. Mais alguma informação que o senhor queria destacar? O assunto é muito amplo, né? Eu acho que a gente falou a respeito da incidência, da prevenção, de algumas formas de tratamento. Eu acho que o principal é quem tem histórico familiar, ou quem já teve cálculo, procurar um urologista, procurar o auxílio de um profissional, porque com isso a gente consegue prevenir uma série de complicações que podem advir do cálculo, né? Muito bem, quero agradecer então a participação do urologista Samuel Espanhum. Ele falou a respeito do cálculo renal, ele que atende os pacientes então do Santa Filomena Saúde. Muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia e bom trabalho. Obrigado, Carla, que eu agradeço a você e seus ouvintes.